Você conhece a história do Muro de Berlim? No recap de hoje, vamos ver uma coisa parecida. Nous allons laisser le ministre du Travail. A história começa mostrando um mundo dividido entre os ricos, que ocupam 20% da população, e os pobres, que são a maioria, com 80%. Nesse cenário, não existe trabalho para todos. Portanto, um muro divide os 20% que trabalham e têm uma vida estável. Do lado de fora do, digamos, paraíso, um garoto chamado Noah ronda as ruas cheias de pessoas em situação de extrema miséria. Todos dormem tentando esquecer aquele pesadelo, mas ele procura alguma pessoa vulnerável para poder roubar alguma coisa. Ele então enxerga uma mulher dormindo e sorrateiramente rouba uma garrafinha de água. A mulher até tenta se defender, mas é surpreendida com uma comparsa dele bem atrás que ameaça sua vida se ela não deixar Noah levar a garrafa. Essa comparsa era Isia, mãe do moleque assaltante. De repente, uma sirene é acionada e uma voz anuncia que todos devem aparecer em frente a um local determinado. Logo descobrimos que esse local é na verdade uma imensa muralha que separa os 80% dos desempregados da alta classe dos trabalhadores. Enquanto isso, do lado de dentro da muralha, conhecemos Ruben e sua família, sua esposa Thaís e sua filha Mayla. Ruben vai ao quarto de sua filha e lembra ela de devolver as roupas já utilizadas antes de receberem uma multa. Além disso, ele lembra ela de fazer o treinamento cerebral e tomar os energizantes habituais. No prédio onde trabalham, vemos muitas pessoas caminhando sozinhas e cercadas por seguranças. Só que uma coisa está acontecendo por trás daquele cenário. O noticiário relata que o ministro do Trabalho foi sequestrado por um grupo de ativistas há um pouco mais de um ano e que finalmente vai ser liberto em uma transmissão ao vivo. A primeira-ministra, Nadia Passeron, informa a população desempregada que está reunida do lado de fora em frente ao paredão. Ela fala sobre o acordo que fez com os ativistas em troca do resgate do ministro. Seguinte, o governo vai selecionar 10.000 pessoas desempregadas para que possam trabalhar na cidade protegida. Enquanto isso, o ministro é solto e orientado a dizer que foi super bem tratada. No meio da cerimônia oficial, ele chega e cumpre o acordo falando à população que está bem e que recebeu um bom tratamento. Durante o discurso deles, Nadia até diz que vai dar o primeiro passo e contratar um dos desempregados também. Quando o comunicado acaba, descobrimos que ela e o primeiro-ministro, na verdade, são casados. Isso explica toda a bondade em contratar os desempregados em troca do ministro ainda vivo. Só que a maneira bondosa que Nadia conduziu a situação deixou o marido dela chateado. Afinal, ela aceitou as exigências dos ativistas, mesmo que ele tenha sido torturado e perdido alguns dedos da mão. Depois, Nadia confessa que quer evitar tumultos, porque poderia prejudicar suas multinacionais, que estão à beira da falência. Uma dessas empresas é a Aquaville, e parece ser a mais importante. De volta ao mundo dos desempregados, Isia decide correr para se juntar ao grupo de desesperados que querem conseguir um emprego. O filho dela, enquanto isso, volta a estudar para ter melhores oportunidades caso eles consigam ser escolhidos para atravessar a Grande Muralha. Durante a aula, o professor explica que a palavra trabalho teve origem do latim, tripalium, e é o mesmo nome que davam a um instrumento de tortura usado para punir escravos. O professor continua falando sobre o assunto e menciona que atualmente existem 80% de pessoas desempregadas no mundo. Ao mesmo tempo, uma doença desconhecida está contaminando a água. Por esse motivo, chamaram de doença azul. É por isso que os 10.000 candidatos aos empregos oferecidos pelo governo devem passar por um processo de purificação antes de atravessar o muro. Enquanto isso, Thaís tem problemas no trabalho. Ruben fica chocado ao descobrir que o substituto de plantão foi eliminado na entrada do prédio e imediatamente liga para o pai pedindo ajuda. Só que o homem está ocupado, porque descobriu recentemente que tem uma doença grave e precisa pagar um tratamento caríssimo para melhorar. O problema é que ele não vai poder continuar trabalhando e seu filho não vai poder pagar com o seu salário, mesmo que receba uma boa quantia. Durante o processo de seleção para a escolha dos novos trabalhadores, agora chamados de solidários, Isia disputa a última vaga e acaba se envolvendo em uma briga com outra candidata. A disputa estava tão selvagem que Isia acusou injustamente a mulher de ser uma assaltante viciada, e deu certo.
Mais tarde, o ministro do Trabalho voltou a cuidar de suas tarefas que estavam sendo feitas por sua filha enquanto ele estava fora. Ele conseguiu ótimas próteses para substituir seus dedos perdidos graças à tecnologia criada na própria cidade. Mas vamos dar uma pausa para o momento fofoca. Thaís, ela mesma, a esposa de Ruben, ela tá colocando uns galhos na cabeça do marido. Menina, nem te conto. Ela tá se encontrando secretamente com um pedaço de mau caminho chamado Hans. E não é só isso. Eles estão planejando fugir. Só que antes ela quer que o bonitão roube os documentos secretos que o pai de Ruben guarda. Depois disso, ela vai plantar o pé no Ruben e fugir com o garanhão. Voltamos à história. A primeira-ministra organiza uma conferência de imprensa para que o marido diga que tá bem. E a filha diz que não concorda, porque acredita que ele ainda não se recuperou. Só que ninguém dá importância para o que ela fala. No final do dia, Isia volta contente e conta pro filho que conseguiu o emprego do outro lado da muralha. Agora, dentro de 3 meses, eles teriam dinheiro suficiente para fugir para o sul. Ruben, sim, ele mesmo o corno, avisa a esposa que vai se candidatar ao cargo de gerente, já que seu patrão faleceu, porque sua intenção é ganhar mais dinheiro para que sua filha possa frequentar uma escola especial. Só que isso gera uma discussão entre o casal, porque Thaís acredita que a Miley é uma garota que não serve para nada. Isso porque ela é aparentemente muda. O destino dela, segundo Thaís, é viver do outro lado da muralha junto com os demais inúteis. Nesse momento, Ruben recebe um chamado do pai para que eles se encontrem em um prédio. O velho tem um plano mirabolante e quer a ajuda de Ruben para executá-lo. Ele pretende enviar o filho para participar de um evento governamental. Só que ele precisa passar a ideia de que tem uma família perfeita. Família perfeita? A do Ruben. A mulher dele não se importa com a própria filha e a testa dele tá coçando. Só que ele não sabe disso ainda. No dia seguinte, Ruben conta isso a Thaís e ela pede que ele organize um encontro com seu pai antes do evento. Ao mesmo tempo, Isia se despede do filho. E vemos ela embarcar em um ônibus com o restante dos solidários. A sensação que dá é que eles não são trabalhadores, mas sim prisioneiros. No caminho, eles descobrem que não estão autorizados a dirigir nessa cidade. Todos devem voltar para casa antes da meia-noite, e se cometerem algum ato ilegal, vão ser condenados à pena de morte. Cada um deles recebe a orientação de seus patrões. É nessa hora que os caminhos de Ruben se cruzam com os de Isia. Ela é enviada para trabalhar na casa dele. Ela mal aparece na porta e Thaís já recebe ela de forma rude. Ruben, pelo contrário, acolhe Isia de maneira delicada e amigável. Ele até diz a ela que não tem tarefas para cumprir. Só para não deixar ela fazer sem nada, ele pede educadamente que ela junte uns brinquedos espalhados pelo chão. Além disso, ele avisa que pode ver tudo o que faz através de um sistema de vigilância que existe em casa. Naquele mesmo dia, Isia tenta se comunicar com a filha do casal, mas a garota é muda e acaba aparentando ser mal educada igual a mãe. Mas, aos poucos, ela percebe que a garota só deve ter algum tipo de condição especial. Mais tarde, ele decide esconder uma das bonecas de Miley para poder brincar com ela e conquistar a confiança da garotinha de pouco a pouco. Mesmo trabalhando para um sujeito tão gente boa, Isia é destratada pela Thaís e também por um funcionário antigo que acredita que os novos contratados vieram para roubar o emprego deles. A hostilidade é tanta que ele chega a cuspir na cara dela e sair de perto. Enquanto isso, Nadia observa um homem chamado Jeff. Ele é um dos solidários e parece perfeito para ser o porta-voz do primeiro-ministro. Ao mesmo tempo, Thaís se prepara para roubar os documentos confidenciais do escritório do sogro. Mas ela não contava com um segurança que pede para fazer uma verificação de controle urgente, e ela não tem escolha se não obedecer. O primeiro-ministro dá uma nova entrevista coletiva à imprensa, dessa vez acompanhado por Jeff, que diz a todos que o governo está bem orientado. Em poucos minutos, Ruben recebe uma notificação de que sua esposa abandonou o novo emprego. Então, ele tenta ligar para ela, mas ela não atende. Ruben então volta para casa em busca de Thaís, mas parece que ela desapareceu. Aí ele precisa dela para aparentar que tem uma família feliz. Só que a megera largou ele com aquele problema e, de repente, Isia aparece por ali. E ele propõe de pagá-la para se passar por sua esposa. As duas até se pareciam mesmo. Agora a Isia fica toda estilosa com roupas e maquiagem caras.
Ela até se passa por rica. Para Ruben, ela foi a pessoa perfeita no momento perfeito. Durante o evento, Jeff caminha pelos ambientes e se interessa pelos produtos que estão na exposição. De repente, enquanto sente o cheiro de um dos perfumes, ele é surpreendido por uma mulher que aponta uma espingarda para ele e manda ele largar o produto e ir embora. Mesmo que ele insista que pode pagar pelo produto, a mulher bota ele para correr. Irritado, ele finge que se dá por vencido, mas quando ela vira as costas, ele pega o frasco e esconde em seu bolso. A primeira-ministra e sua família também se preparam para o evento especial. Lá ele fala sobre a necessidade de obter ajuda do Banco Mundial, por isso eles devem fingir ser pessoas generosas. Izzy, agora se passando por Thaís, fica visivelmente incomodada com os olhares dos demais. A certa altura, ela tenta perguntar a Ruben por que escolheu ela para ir àquele lugar, mas não dá tempo de explicar e pede para que o obedeça para que tudo corra bem. É quando Nadia chega com sua família. No salão, todos começam a dançar com seus pares. Isa pergunta novamente sobre Ruben ter trazido ela para aquele lugar. Dessa vez, ele conta que está se candidatando para um cargo importante e para isso precisa parecer estar bem com sua família. Ele não poderia ter ido àquela recepção sem esposa, porque isso seria o bastante para perder o cargo que estava querendo. Então ele pede que ela haja normalmente e sorria, já que provavelmente estão sendo observados. Nesse exato momento, Izzy começa a se sentir mal e larga ele sozinho no salão. Enquanto isso, as crianças da festa estão brincando de associar palavras parecidas. Miley também está na brincadeira, mas quando chega a vez dela de falar uma palavra, ela fica muda. Os pestinhas encrenqueiros começam a chamar ela de degenerada. Um insulto vai acontecendo até que Miley solta um grito estridente. Nesse momento, Izzy aparece atraída pelos xingamentos das crianças. Mas antes que conseguisse fazer qualquer coisa, o avô da menina aparece e faz ela se calar tapando a boca dela com a mão. Mais tarde, o homem se encontra com Ruben e percebe que Izzy não é a esposa dele. O velho então pergunta por que sua verdadeira esposa não veio. Antes mesmo de receber a resposta, ele lança insultos a Izzy e a Miley por ser muda e aparentemente sem futuro. Mas em algum outro lugar, Thaís está com uma funcionária do governo que está aliada ao seu amante. Ela diz a Thaís que não pôde ir ao escritório de seu sogro em busca dos documentos. As duas começam a sair no tapa, mas Thaís acaba por eletrocutar a mulher com um taser. Naquela noite antes de dormir, Ruben explica à sua filha que não pode se comportar como fez antes e diz a ela que sua mãe logo vai retornar. Izzy vai embora para seu humilde lado da muralha. Noah pergunta curioso como é o outro lado. Ela conta que tem dinheiro por lá, por isso conseguiu mais do que o esperado em uma única noite e reuniu o necessário para partir juntos para o sul, como planejado há muito tempo. No dia seguinte, ela volta para casa de Ruben, que ordena que ela continue agindo como sua esposa, explicando como fazer seu trabalho. Izzy, relutante, diz que não, e que ela foi convocada para fazer outro trabalho, e não o de esposa substituta. Ruben obriga ela, mas Izzy continua firme. Ela diz que só vai ceder se ele pagar 500 dinheiros por dia. Ele aceita com um sorriso no rosto e manda ela estar pronta em 15 minutos. Dá pra ver que ela pediria mais se soubesse que 500 nem faz cócegas no bolso dele. Enquanto isso, Nadia nomeia Jeff como conselheiro especial de seu marido para que ele ajudasse nos assuntos políticos. Na hora marcada, Izzy e Ruben vão juntos pro trabalho. Ela consegue passar sem ser percebida pelos seguranças, que barram todos os solidários. Isso porque o trabalho é purificar água contaminada pela doença azul, e os solidários sofrem preconceito por serem mais fáceis de se infectar. A falta de prática com as tecnologias fez Izzy cometer vários erros, mas aos poucos ela conseguiu dominar seu trabalho e fazer corretamente. Ruben participa de uma reunião com outros candidatos ao cargo que ele deseja. Ele consegue convencer bem ao dizer sobre a importância da empresa. Em um local desconhecido, Thaís é visitada por Hans, que diz que a informação no computador de seu sogro é decisiva para que eles consigam avançar com o plano de fugir juntos. Só que por algum motivo, ela percebe nas palavras dele que não existe amor. Ele só tá querendo ficar com ela por interesse. Horas depois, Ruben recebe uma boa notícia. Os outros candidatos não são uma ameaça para o cargo que ele tanto deseja. Na hora do almoço, Izzy vê um noticiário que seu amigo Jeff está em uma coletiva de imprensa com a primeira-ministra. Ela rapidamente retorna ao seu posto de trabalho. Só que no caminho o impensável acontece.
Ela é detida por um guarda de segurança e levada a uma sala como prisioneira. Um grupo de policiais discute a possibilidade de intervenção de um grupo terrorista. Eles descobrem que, além de Isa, existe outra mulher semelhante a ela. Eles conseguiram identificar isso graças a um vídeo de segurança onde aparece a própria Thais beijando Hans. Eles suspeitam que algo de errado está acontecendo. O pior é que eles pensam que foi Isa que entrou naquela revisão de segurança no dia anterior. Felizmente, a oficial do governo ordena que Isia seja liberta, porque ela não é a pessoa que estão procurando, e solicita que continuem interrogando outras pessoas suspeitas. Mais tarde, um homem entrega 2 garrafas de água para Thais, que também está presa. Uma delas é água tratada da Aquaville, e na outra água contaminada com a doença azul. Ela vai ter que escolher entre saciar sua sede ou arriscar contrair uma terrível doença. No final do dia, Isia se prepara para voltar para casa, e ao ver Miley, nota que ela tem uma boneca nova. A menina parece estar começando a desenvolver o hábito de roubar. Enquanto isso, os ativistas recebem uma ligação da aliada de Hans para informar que Thais foi substituída por outra mulher. Então é revelado que ela seria usada por eles para atingir o governo. Só que agora eles vão ter que convencer a Isia de ajudar eles no plano de derrubar o governo. Enquanto isso, na parte miserável da cidade, Noah começa a se envolver com uma garota viciada. E nem precisa dizer que o cabeça de vento também tomou gosto por usar substâncias. A falta de controle fez ele reagir com convulsões. Isia volta para casa e percebe a ausência do filho. Então ela decide sair para dar uma volta e, quem sabe, encontrar ele pelas ruas. Mas ao invés de encontrar Noah, ela acaba se encontrando com Ethan, o pai de seu filho. E não foi por acaso que eles se encontraram. Ethan é um dos ativistas e foi a forma que eles encontraram de fazer Isia colaborar com a tomada do governo. Ele já sabe que ela pretende fugir para o sul com um garoto, e então decide propor ajudar desde que ela faça algo por eles. Isia rejeita de imediato, mas ela não sabe o que vem a seguir. Isso porque Ethan esteve com seu filho mais cedo e obteve informações relevantes acerca do trabalho dela, e quer saber por que ela está ganhando muito dinheiro e para que ela quer muita grana. Não quero ser precipitada, mas eu acho que até mesmo o vício inesperado de Noah tem a ver com algum plano mirabolante dos ativistas para tentar forçar Isia a colaborar com o plano deles. Voltando a Ruben, ele acaba de saber da doença de seu pai. Junto disso, ele descobre que foi usado por ele. Isso porque foi seu pai quem articulou para fazer a família de Ruben parecer estável. Tudo para conseguir um emprego que ganhe mais, e assim conseguir mais dinheiro para custear o tratamento dele. Isia encontra Noah inconsciente por causa da overdose, e com a ajuda do professor do garoto, consegue desintoxicar seu filho. Mais adiante, ela percebe que já tem dinheiro suficiente, já que está ganhando 500 pratas por dia do Ruben, e tem muito guardado. Querendo ajudar seu filho a se livrar das influências negativas, ela decide juntar todo o dinheiro e fugir para o sul urgentemente. Só que algo acontece. Ao voltar para casa, ela descobre que roubaram todo o dinheiro que eles tinham guardado. Agora resta saber se foi o garoto que usou todo o dinheiro para se intoxicar ou se foi o ex-marido dela que entrou na casa e roubou tudo para evitar que ela vá embora. E você? O que acha que vai acontecer nos próximos episódios? Comenta embaixo que eu vou estar lendo tudo. Aproveita e se inscreva no canal para mais conteúdos. Esses são só os 2 primeiros episódios da série de 2016, chamada Tribalian. Gostou do conteúdo? Então assista esses outros que estão aí na sugestão. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as histórias desses recaps. Um grande abraço e até o próximo vídeo.